Debênture PEJA 11, a IPCA mais 8,30. E aí, Marília, será que vale a pena? Eu vou falar hoje sobre a análise de crédito desse título. Mas a forma com que eu analisar esse título é importante você saber, vale para qualquer outro título de crédito. Então vem comigo. Tem uma debênture da PetroRio Jaguar Petróleo circulando aí no mercado secundário e tá todo mundo me perguntando: Marília, a taxa é altíssima, vale a pena ou não vale a pena? Lembrando que essa debênture é uma debênture isenta de um projeto de infraestrutura. Então o IPCA mais 8,30 é grosso modo equivalente, claro, a depender do IPCA, a IPCA mais 9,5 se não fosse isenta de imposto de renda. Ou seja, quando a gente compara com título público, está mais de 3% acima do preço do IPCA+, ou seja, é bastante prêmio, né? E muita gente me pergunta, e aí, vale a pena correr o risco ou não correr o risco? Então, o que a gente tem que fazer? Uma análise de crédito, né? O que tá por trás aí? Quem é o meu pagador final? A PetroJaguar é uma empresa da PetroRio, que vocês sabem que é uma das queridinhas do Bruce. Então é uma empresa que os nossos assinantes conhecem bastante. E a PetroRio é o garantidor dessa debênture. Então se a PetroJaguar não paga, a PetroRio é obrigada a pagar. Então no final das contas, essa debênture é risco frio. E por isso a gente tem que fazer uma análise de crédito e ver o que a gente acha do crédito da PetroRio. E eu vou falar sobre isso com vocês. Lembrando que eu vou usar o site dos fundamentos da Nord. Então, se você digitar lá Nord Fundamentos no Google, você vai chegar nesse site, você digita Prio 3 e vai vir aqui as informações. Aí a gente fala um pouquinho dos setores, né? Então, setor de petróleo, gás e biocombustíveis, tem aqui o site, um telefone, blá, blá, blá. E aqui tem a parte que eu gosto, que é a parte dos gráficos. Então eu coloquei aqui um gráfico do lucro líquido. E o que vocês podem ver é que é uma empresa que ao longo dos anos tem gerado crescimento nos lucros. O que a Prio faz? Ela compra campos maduros da Petrobras, de outras empresas maduras, aumenta a produtividade, reduz os custos e aumenta a sua produção, tá? E nisso aumenta o seu lucro também. Então ela é uma empresa em crescimento, né? Porque ela vai comprando os campos maduros e vai gerando esse crescimento de lucros e esse crescimento de receita. Quando a gente olha para a parte que eu gosto muito de olhar, que é ROI. Por que ROI? Porque no ROI você sabe a consistência desse business ao longo do tempo. Então, será que ela é boa em fazer o que ela faz? Será que para o tanto de patrimônio que ela tem, ela gera lucro? Aqui mostra que ela gera em torno de 20% do patrimônio de lucro, né? Tem oscilações aqui, mas gira em torno de 10 a 30 e poucos. Então, digamos que a média seja 20. 20% de ROI, né? 20% de lucro sobre o patrimônio é um patamar bem elevado, é um patamar legal. Pra vocês terem uma ideia, a alternativa é o CDI, né? Que hoje está 13,75. Mas o próprio CDI oscilou ao longo desse tempo todo, passando inclusive por épocas de 2%. Então, na média, digamos que a média seja um CDI de 10% por aí. A Prio gerou o dobro de resultado aí para os seus acionistas, né? Para quem é o detentor de patrimônio. O que mostra que é uma empresa que consegue gerar resultado no seu campo de atuação. Por que isso é importante? Para a consistência do business, né? Será que ela vai continuar existindo? Enquanto ela gerar receita, enquanto ela gerar lucro de 2 vezes o CDI, certamente o controlador vai querer manter essa empresa funcionando, né? Então, dá essa ideia de continuidade. Então, eu gosto muito de olhar para o ROI. Outra coisa que eu gosto muito de olhar quando eu olho para crédito, né? É dívida líquida EBITDA. Ou seja, quanto de dívida ela tem, tirando o que ela tem em caixa, claro, em relação ao EBITDA dela, ou seja, quantos EBITDAs ela tem que pagar de dívida, né? E o que mostra aqui é que ela já teve uma dívida líquida EBITDA
de 3,5, que é um pouquinho mais alto, ainda mais num cenário de Selic alta, mas ao longo dos anos ela foi reduzindo muito a dívida líquida EBITDA dela, inclusive está num patamar hoje de dívida líquida EBITDA negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro do que ela tem de dívida. Por que ela tá assim? Porque ela queria comprar um campo que no final não foi vendido, então ela tá com muito caixa, né? Eu imagino que a ideia dela não seja ser dívida líquida EBITDA negativo, mas o que mostra que agora ela tá numa situação muito confortável de caixa e, portanto, é bem menos arriscada. Quanto mais alavancada a empresa, maior é o risco dela, né? Mais ela vai ter que, principalmente numa situação de aumento de taxa de juro, mas ela vai aumentar a despesa financeira comprimindo a margem dela, né? Então temos aqui uma empresa que em baixa alavancagem, tem crescimento das suas receitas e gera retorno para os seus investidores. E, portanto, é um business que deve ter continuidade. E isso tudo faz com que eu acredite que é uma boa empresa para se investir. Qual que é o risco de Prio? É uma empresa que trabalha com campos, né, de petróleo, e você poderia ter um cenário em que algum desses campos explodisse, por exemplo, um pouco do que aconteceu com a Vale, né? Então, quanto mais campos ela tiver e mais diversificada ela for, menos uma ocorrência num campo específico prejudica a empresa como um todo. E por mais que ela esteja comprando mais campos, né, ela não é mega diversificada. Então, esse eu acho que é o ponto assim mais de risco da empresa. Mas no overall eu acho que é uma empresa segura, tem crescimento, tem receita, é um business, né, gerador de retorno, e portanto eu acho que essa debênture da PEJA 11, né, com o aval da PetroRio, vale sim a pena, a esse valor de IPCA mais 8,30 isento de R, que se fosse considerar não isento seria por volta de IPCA mais 9,5. Marília, como eu compro essa debênture? Essa debênture já foi emitida e está disponível no mercado secundário, ou seja, você tendo uma corretora, você tem que ir no balcão, né, tem que ligar lá para o seu corretor e falar, olha, quero comprar a debênture PEJA 11, você me vende a quanto? E aí ele vai cotar no mercado, ver quem quer vender e te oferecer um preço. Se ele falar, eu vendo para você a IPCA mais 6, tá ruim, porque o mercado está negociando a IPCA mais 8,30. Então você tem compra a 8,44, venda a 8,13, grosso modo. Então no meio aí sai negócio, tá? Então tem que comprar também ao preço justo de mercado, que é o que está sendo negociado no momento atual. Ah, Marília, mas quais corretoras eu acho esse mercado secundário? Todas as corretoras, teoricamente, têm mercado secundário, mas tem umas corretoras, primeiro, que cobram muita taxa, né, para te intermediar um título de crédito privado, então já acho que fica mais difícil. Tem outras corretoras que não cobram taxa nenhuma ou cobram um spread muito baixo e eu acho que são mais fáceis de você operar. Só que são corretoras que não são muito do varejo, né? São mais de mercado institucional, mas elas estão tentando entrar nesse mercado. Então, umas corretoras que eu acho que vale a pena é Ativa e Modal. Essas corretoras para crédito privado, elas têm investido bastante em conseguir o investidor pessoa física e conseguir preços melhores. Corretoras como XP e BTG têm mais tradição, mas por já estarem acostumados aí com o investidor de varejo e um pouco do fato deles não saberem muito assim qual o preço justo, elas acabam cobrando um spread maior, então toma cuidado com isso. Ai, Marília, que legal, adorei essa recomendação, quero mais recomendações como essa. Lembra que no Renda Fixa Pro a gente tem uma lista de títulos que a gente gosta, tanto de debêntures de infraestrutura, como de CRIs, CRAs, enfim. Como a gente teve esse evento da Lojas Americanas, os spreads de crédito para boas empresas pioraram pra caramba, então as taxas subiram bastante e tem diversas oportunidades tão boas quanto essas, com taxas bem atrativas, que eu acho que vale a pena o investimento nesse momento. É nesse momento que ninguém quer comprar título de crédito que a gente tem que ir lá e comprar. Então é isso, pessoal. Me fala aqui se vocês gostaram e qual outro ativo vocês gostariam que eu analisasse. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.